Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela, brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Bom dia, meus amigos. Mais um dia aí no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje, mas antes, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Se inscreva aí. Vamos falar aí da notícia aí, né, que alarmou o Brasil ontem, né, que foi aquela operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que matou vários traficantes aí, né. Vamos falar dessa questão aí, meus amigos, isso aí. Mas antes, vamos colocar um trechinho aqui do Lula falando, né, a sua admiração pelos traficantes, né, vejam aí. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Mais uma vez, vejam aí. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Isso mesmo. Quem tem um presidente igual esse, a violência impera no país, meus amigos. A violência está alarmando o Brasil. Cenas horrorosas aconteceram ontem no Rio de Janeiro, parecendo que estamos numa guerra, né? Uma guerra aí, tipo um Afeganistão. Tiro para todo lado, tiro, porrada e bomba. Rio de Janeiro se transformou aí num campo de traficantes, bandidos que assolaram a cidade, né? E quando a polícia resolve agir e fazer alguma coisa, aí vem os defensores, os coitadinhos, né? Coitadinhos deles, não mereciam passar por isso. A população sofre, realmente a população sofre, meus amigos. Mas é preciso colocar um basta no tráfico que está ocorrendo no Rio de Janeiro. A bandidagem tomou conta do Rio de Janeiro. Então é preciso colocar um basta. E para isso, para colocar um basta, infelizmente muitas mortes vão ocorrer. E que seja morte de bandidos, traficantes, né? A gente fica aí com pesar, né? Algumas vítimas, algumas pessoas aí que realmente não tem nada a ver com crime, acabam sofrendo as consequências. Mas a gente sabe também que muitos que morreram foram pessoas que trocaram tiro com a polícia e desafiaram a polícia. Então, meus amigos, é isso que eu falo. O Brasil, com este presidente, está tomando um rumo depois que vai ficar, né, insustentável. Vamos às notícias aqui, ó. Paraná Pesquisas, 45,8% dizem que a segurança pública piorou sob Lula. É isso mesmo, vocês viram no início do vídeo aí, né, que o Lula disse que não vai colocar o exército nas ruas no Rio de Janeiro para combater o traficante, né, a bandidagem. Então a gente pode ver que é um governo que parece que não está nem aí para bandidagem, um governo que apoia bandido, traficante. Deve ser porque é sustentado por eles também, né? Então vejam só que o levantamento feito de 21 a 24 de outubro mostra que só 17,2% perceberam melhora desde a posse, a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Vejam aí, ó, 45,8% das pessoas dizem que a segurança pública piorou no Brasil. 17,2% dizem que melhorou e 33,9% permaneceu igual. Que é o levantamento Paraná Pesquisa divulgado nesta quarta-feira, hoje, né, mostra que 45,8% dos brasileiros dizem que a situação da segurança pública no Brasil piorou durante o terceiro governo, né, desgoverno do presidente corrupto de 9 dedos. Só 17,2% avaliam que a situação melhorou, né? Esses caras devem viver em Nárnia, né? Desde a posse do petista. O que declararam não ter percebido diferenças somam 33,9%, outros 3,1% não souberam responder. O estudo entrevistou 2020 eleitores de 21 a 24 de outubro de 2025, portanto, antes da operação policial. Veja só, essa questão, essa pesquisa foi feita antes da operação policial realizada ontem, meus amigos. Vejam só, que já matou 64 pessoas e é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. Então a gente pode ver por aí, né, que a maioria das pessoas que morreram foram pessoas aí que realmente têm ligação com o tráfico e com a bandidagem, que trocaram tiro com a polícia e mereceram levar bala no rabo mesmo. É uma situação, meus amigos, que necessita de intervenção do governo federal, porque só a polícia do Rio de Janeiro não dá conta. E sem contar que a gente sabe que alguns policiais são corruptos, né? Então,
A bandidagem não pode imperar no Brasil. Temos que acabar com ela na raiz. Temos que invadir as favelas, prender traficantes, prender armas, drogas. Tudo foi feito, né, ontem, com o BOPE invadindo as favelas. Então a gente pode ver por aí, né, que se não fizerem nada, o Brasil vai ficar à mercê da bandidagem, principalmente o Rio de Janeiro, né? Vejam aí, ó. Qual a opinião de vocês sobre a postura do governador Cláudio Castro na mega operação de hoje na Penha e no Alemão? Vou falar para vocês aqui alguns comentários. Ó. O que vocês acharam dessa mega operação? Infelizmente, meus amigos, infelizmente, pessoas morreram inocentes, porque houve troca de tiros e muitas pessoas às vezes são, né, afetadas e tomam tiro aí sem saber por quê. Mas a gente sabe que não tem como combater o tráfico e a bandidagem jogando flores e passando a mão na cabeça de bandido. Se eles trocam tiro com a PM, com a polícia, tem que levar chumbo grosso também. Então, o que vocês acharam aí da mega operação na Penha e no Alemão? Vejam um comentário pessoal aqui, ó. Se eu já não havia votado nele antes, agora que não irei votar mesmo. A maior chacina da história, independente da escolha. Cada um fez para a sua vida. Uma mãe e um filho, um pai não tem culpa pela escolha dos seus entes queridos, apesar das escolhas todos serem seres humanos. Ineficaz, 120 traficantes mortos é muito pouco. Dá um respiro para uma comunidade, óbvio, mas dava para ser mais se esses fuzis têm que ser destruídos para evitar que caia novamente na mão do tráfico. Deixou por 8 anos o Rio de Janeiro largado sem segurança. Entrou na favela para matar quem aparecesse na frente. Jogou para a população que pedia atitude e agora quer sair como herói, jogando a culpa no órgão federal por não ajudar para eleger o próprio partido. Então, com o avanço do Comando Vermelho no país, com mais de 23 bandidos de outros estados e tomando Jacarepaguá, Campo Grande, a guerra em Madureira, o Estado tem que dar uma resposta. Infelizmente, foram mais de 100 mortos. Porém, foram mais de 60 fuzis tirados da rua e 200 quilos de drogas. É o que eu falo, pessoal. Esse pessoal que trocou tiro com o bandido, não tem nenhum santinho ali, não. Não tem nenhum anjinho ali, não. Se estivesse na igreja rezando, fazendo bem, não tinha morrido. Então, se morreu, trocou tiro com o bandido, com a polícia, né? O bandido merece morrer. Merece mesmo. Não dá para deixar o Brasil nas mãos dessa bandidagem do jeito que está. Você sai na rua em insegurança para todo lado. Você tem medo de ser roubado, assaltado. Né? E sem falar que a gente anda apreensivo, né? Você para no sinal, fica apreensivo de ser roubado. Alguém chegar um revólver em você, no seu vidro e atirar. E para piorar, né? A população é tão vagabunda, né? O povo é tão ordinário que durante a operação, um bando de vagabundo e vagabundas também, né? Resolveram saquear supermercados. Isso mesmo aqui, ó. Na maior guerra contra os traficantes, policiais morrendo e esses vagabundos aproveitando o momento para saquear mercado. Raça dos infernos. Vejam que imagem. Ó. No meio da mega operação ontem, muitos vagabundos, né, aproveitando da situação que a polícia estava interdita aí com a operação, resolveram entrar nos supermercados e roubar, saquear. Vejam só as imagens. Viram um monte de mulher presa, né? Sentada e tentando saquear, roubar supermercado. É o que eu falo, meus amigos. Estão vivendo o apocalipse. O apocalipse está chegando. Pessoas morrendo, enquanto outras roubam as outras e não estão nem aí para nada. Então, o governo federal, com o seu Lula, que sumiu, que só fica viajando, está lá para Malásia até hoje, não conseguiram contato com ele, não conseguiram falar com ele. O cara não está nem aí. Não está nem aí para o que está acontecendo com os problemas do país. Esse Lula, meus amigos, é o pai da bandidagem, quer defender traficante e bandido. Então, o que vocês estão achando desse desgoverno do pinguço corrupto e da mega operação que foi realizada no Rio de Janeiro ontem? Comenta aqui, curte, comenta, compartilha e se inscreve no nosso canal, pessoal. Um abraço e com Deus, até mais.